Olá, bom dia. Hoje é dia 14 de julho de 2025, segunda-feira. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, Ele nos permite estarmos juntos mais uma vez para o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor, a nossa devocional. O texto continua sendo do apóstolo São Paulo, a carta aos Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20, onde lemos o seguinte: Porque eu, mediante a lei, morri para a lei, a fim de viver para Cristo. Sim, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estou crucificado com Cristo. A cruz era símbolo de morte, era símbolo de condenação, era símbolo de perdição, de execração, de humilhação, de desprezo. Na cultura antiga, sobretudo no Velho Testamento. Por isso a Bíblia chega a dizer: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então, nós vemos que o Senhor Jesus na cruz tornou-se maldito por amor de nós, a fim de que nós fôssemos colocados como benditos de Deus. Graças a Deus por isso. Vimos, portanto, que a cruz era esse símbolo de condenação, de desprezo, de injustiça, de morte. Mas em Cristo Jesus a cruz se torna símbolo de justiça e vida. Nós vimos então que para isso se tornar uma realidade, para que a cruz efetivamente se torne símbolo de justiça e vida, ou instrumento de justiça e vida, é preciso que nós tenhamos a nossa identificação na morte de Cristo. Estou crucificado com Cristo nesta sobreposição nossa sobre ele, para recebermos o benefício da sua justiça. O segundo aspecto que nós vemos aqui é a necessidade da comunhão de vida. Não só a identificação na morte, mas a comunicação de vida. Por isso Paulo diz: estou crucificado com Cristo. E já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, há uma comunicação da vida de Cristo a mim. Essa é a chamada comunhão vital na esfera da teologia, em que a minha vida ela está identificada com o Senhor Jesus, de sorte que a vida de Jesus passa a ser vivida na minha experiência de vida. Assim, quem vive é Cristo. Alguém vai dizer: não, mas quem vive sou eu, ele não vive. Claro, o tempo de vida terrena dele foi de 33 anos e ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará. Isso é inequívoco. Mas a realidade da presença dele por meio do seu Espírito é que faz com que nós tenhamos vida. Por isso que Paulo diz: não é o meu viver espiritual, mas o viver que eu tenho aqui, nessa experiência de vida aqui, material, física, no meu dia a dia, no meu andar, no meu falar, no meu viver, no meu pensar, no meu relacionamento com as pessoas, seja na esfera do lar, seja na esfera do trabalho, no ambiente social onde eu me encontro, onde eu estiver. Os meus estudos, o meu trabalho, a minha ação constante e permanente. Por isso Paulo vai dizer assim: olha, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, mas em nome do Senhor. Então, é nesse sentido, essa comunicação da vida do Senhor Jesus em nós, ao varrer a casa, ao fazer a comida,
essas coisas todas que são profanas, assim chamadas, né, mundanas, seculares, dirigir o ônibus, operar o caixa do supermercado, coisas simples, mas que na verdade, para aquele que tem a sua identificação na morte de Cristo, significa a comunicação da vida dele. Quem vive não é mais a pessoa, mas é Cristo que nele vive. Então isso significa que não só a morte de Cristo passa a ser uma realidade de identificação comigo e em mim, mas a vida dele. Por isso é que a Escritura vai chamar de vida eterna. Não é apenas uma questão de viver para sempre, existir para sempre, mas é uma questão da qualidade de vida. Eu continuo sendo eu mesmo, né? Graças a Deus, eu fui salvo, Cristo salvou a mim e eu continuarei vivendo. Mas esta vida que eu agora alcancei nele, é dele, e ela é vivida em mim e por mim, e por isto, graças aos méritos dele, ele mesmo garante esta vida que é eterna, é a qualidade da vida, é a vida de Deus em mim. Eu sou templo, eu sou habitação de Deus, sou templo do Espírito Santo de Deus. E ele comunica a sua santidade a mim, a vida dele é minha. Por isso Paulo diz, e nós podemos dizer, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, nesta comunicação da vida dele com a minha vida e da minha vida na vida dele. Que Deus o abençoe e abençoe a todos nós, para que possamos caminhar sempre com essa certeza, confiança, garantia e perspectiva de que é Cristo que vive em nós. E o viver que agora temos, vivemos pela fé no nome dele. Amém. Amém.